Você já olhou para trás e pensou nos anos que você perdeu? Você já sentiu que desperdiçou tempo com coisas erradas, pessoas erradas, escolhas erradas? Você já teve a sensação de que sua vida está destruída demais para ser consertada? Eu sei que dói quando você olha para o passado e vê só ruínas. Dói quando você pensa no tempo que passou e sente que nunca mais vai recuperar. Dói quando você olha para a sua vida hoje e parece que está além do reparo. E você tenta recomeçar. Você tenta se reconstruir. Você tenta juntar os pedaços, mas parece que o estrago é grande demais. Parece que você perdeu tanto tempo que não há como compensar. Mas deixa eu te dizer algo que vai mudar completamente a sua perspectiva hoje. Deus é especialista em restaurar o que parece destruído. Deus sabe reconstruir vidas que pareciam perdidas. Deus pode devolver anos que foram roubados. Tem uma promessa em Joel que diz que Deus restaura os anos que os gafanhotos comeram. Isso significa que o tempo que você acha que perdeu, Deus pode compensar. As oportunidades que você deixou passar, Deus pode multiplicar. A vida que parece arruinada, Deus pode reconstruir completamente. E hoje você vai aprender que não importa quanto tempo se passou, não importa quão destruída sua vida parece estar, Deus ainda pode restaurar tudo com sua graça. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final, e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso pela restauração dos seus anos perdidos. Nossa oração poderosa está a caminho. Mas antes de elevarmos esse clamor juntos, quero que você veja como Jesus restaurou um homem que vivia entre túmulos atormentado, mas foi completamente transformado. Como Jesus ressuscitou uma menina que estava morta, mostrando que nada está além da restauração, e como Deus prometeu em Joel restaurar anos que foram devorados. Fique até o final, porque essa oração vai tocar cada área destruída da sua vida e trazer reconstrução total. Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo, e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é sobre como Deus restaura anos perdidos e reconstrói sua vida com graça. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos por Marcos 5, onde Jesus encontrou um homem atormentado vivendo entre túmulos, mas o restaurou completamente, mostrando que nenhuma vida está destruída demais. Pela mesma passagem, onde Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que estava morta, revelando que Jesus dá vida ao que parecia morto, e por Joel 2, onde Deus promete restaurar os anos que os gafanhotos comeram, provando que Deus pode devolver o tempo perdido. Cada uma dessas passagens vai te mostrar que Deus é especialista em restauração e que Ele pode reconstruir sua vida hoje. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada ano que você sente que perdeu. Deus vê cada pedaço quebrado da sua vida. Deus sabe exatamente onde você precisa de restauração. Deus não apenas sabe, Deus vai reconstruir. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal, que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e pela restauração dos seus anos. Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também precisam de restauração possam conhecer essa palavra poderosa. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção Todas, para você não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você para seus dias. E eu agradeço por você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida, que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas. Combinado?
Então vamos lá, vamos dar início à mensagem de hoje. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, há a história de um homem cuja vida parecia além de qualquer reparo. Ele não estava apenas lutando com maus hábitos ou memórias dolorosas. Ele estava atormentado. Ele vivia entre os túmulos. Cortado das pessoas, cortado da paz, cortado da dignidade. A Escritura o descreve clamando dia e noite, se ferindo e aterrorizando todos ao redor. Ele estava vivo, mas não estava vivendo. Sua alma estava acorrentada, sua vida estava destruída. Era um homem que todos haviam desistido. E então Jesus pisou na praia. Esse detalhe importa. Jesus não esperou o homem melhorar antes de se aproximar. Jesus não exigiu que o homem se limpasse primeiro. Jesus se moveu em direção ao lugar que todos evitavam. E se moveu em direção à pessoa que todos haviam abandonado. É assim que Jesus ainda ama hoje. Quando as pessoas recuam, ele se aproxima. Quando outros rotulam alguém como sem esperança, Jesus vê uma vida que vale a pena restaurar. E então, algo acontece que mostra o poder de um encontro com Cristo. As pessoas da cidade saíram e viram o que nunca pensaram que veriam. Está escrito exatamente no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 15. E foram ver Jesus e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Em perfeito juízo. Não mais atormentado. Um encontro com Jesus mudou o que anos de correntes não conseguiram mudar. E isso não é apenas uma história sobre demônios, é sobre restauração, porque muitas pessoas podem não viver em túmulos, mas ainda se sentem cercadas de morte por dentro. Alguns se sentem presos em ciclos que não conseguem quebrar. Alguns se sentem constantemente atacados em seus pensamentos. Alguns estão sorrindo em público, mas sangrando em particular. Alguns estão exaustos de lutar batalhas que ninguém consegue ver. Mas nosso Pai não é limitado pelo que te limitou. Jesus não é intimidado pelo que te intimidou. O que parece impossível para você não é impossível para Ele. E Marcos 5 não para aí. Mostra outro momento onde a vida parecia acabada. Uma menina estava morta. O quarto estava cheio de luto, barulho e desamparo. Mas Jesus entrou com autoridade que não combinava com a atmosfera. Está escrito nos versículos 41 e 42. Tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que, traduzido, é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. O morto respondeu à voz do doador da vida. Este é o coração do que você precisa carregar hoje. Jesus restaura. Ele restaura mentes que foram destruídas pelo medo. Ele restaura corações que foram despedaçados pela traição. Ele restaura famílias que parecem quebradas. Ele restaura anos que parecem desperdiçados. Ele restaura propósito que parece enterrado. Talvez você tenha estado pedindo, Senhor, deixa o favor me encontrar de novo. Talvez você tenha estado silenciosamente suplicando, Senhor, prova que não me esqueceste. Se é aí que você está, não tenha vergonha desse clamor. Um coração faminto é um coração honesto. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra sobre Deus restaurar anos perdidos está alcançando aquele coração que sente que desperdiçou tempo, que vê só ruínas quando olha para trás, se você está sentindo que Deus ainda pode reconstruir sua vida, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que também precisam de restauração. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa essa declaração poderosa: Deus restaura meus anos perdidos. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Mas junto com sua oração, segure a palavra de Deus como fundamento, porque quando os sentimentos sobem e descem, a verdade permanece firme. Deus falou através do profeta Joel a um povo que havia sofrido perda, devastação e profundo desânimo. Eles olhavam para o que se foi e se perguntavam se algum dia se recuperariam, e então o Senhor lhes deu uma promessa que ainda fortalece corações cansados hoje.
Está escrito exatamente no livro de Joel, capítulo 2, versículos 25 e 26, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e pela lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Você viu isso? Restituir-vos-ei os anos. Nosso Pai não restaura apenas coisas pequenas. Ele fala sobre anos e estações. Ele fala sobre o que parecia roubado e irrecuperável. Ele é capaz de reconstruir o que você pensou estar permanentemente arruinado. Nunca mais será envergonhado. Deus não apenas conserta, ele restaura com honra. E sim, às vezes a restauração não acontece numa única noite. Às vezes Deus cura camada por camada. Às vezes ele te fortalece antes de mudar a situação. Mas mesmo na espera, ele ainda está trabalhando. Por isso 1 Pedro 5,10 é tão precioso. Não nega a dor, mas também não glorifica a dor. Mostra o que Deus faz depois que a tempestade passou. Está escrito: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Nosso Pai é chamado Deus de toda a graça, graça para seus erros, graça para sua cura, graça para seu crescimento e futuro. Então, se você sente que sua vida esteve fora de controle, traga a Jesus. Se sua mente tem estado barulhenta, traga a Jesus. Se seu coração tem estado cansado, traga a Jesus. Ele ainda é aquele que faz um homem atormentado sentar em paz. Ele ainda é aquele que diz ao que está sem vida para se levantar de novo. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. O homem atormentado restaurado completamente. A menina morta ressuscitada. Os anos devorados sendo restituídos. Todos mostram, Deus restaura, Deus reconstrói, Deus devolve o que foi perdido. Eu profetizo que Deus vai restaurar seus anos perdidos. Eu declaro que o que foi roubado será devolvido. Eu decreto que 2026 é o seu ano de restauração total. Que 2026 é o ano em que Deus reconstrói sua vida. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo. Feche os olhos agora e concentre-se nesta oração. Sinta Deus reconstruindo cada área destruída. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, há um poder multiplicado. Então não seja apenas ouvinte passivo, seja participante ativo. Ore junto comigo pela restauração. Porque essa oração não é só minha, é nossa. Rei Jesus, Tu és soberano e sábio. Tu és misericordioso e gracioso. Tu és amoroso e bondoso. Tu não mudas com minhas circunstâncias. Mesmo quando minha força está baixa, teu poder permanece completo. Então hoje, eu te agradeço por quem tu és agora. Sou grato, Senhor. Venho diante do teu trono com humildade. Venho como estou. Tu já sabes o que está acontecendo dentro de mim. Tu conheces os pensamentos que não falei. Tu conheces os medos que tento esconder. Tu conheces os lugares onde me sinto cansado de carregar demais. E ainda assim, me recebes. Obrigado por me receber com compaixão. Tem misericórdia de mim, Senhor, e ensina-me a confiar em Ti mais profundamente. Confesso que frequentemente dependo de lógica e raciocínio, tento descobrir cada passo antes de me mover, tento prever o que vai acontecer, e tento me proteger da decepção pensando demais. Mas tudo isso só drena minha paz, rouba meu descanso, torna meu coração pesado. Então hoje eu deixo esse fardo. Peço que me ajudes a liberar a necessidade de entender tudo antes de te obedecer. Ajuda-me a escolher fé, mesmo quando não consigo ver como as coisas vão funcionar. Tua palavra em Isaías capítulo 55, versículo 8 até 9 diz:
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pai, eu recebo essa verdade. Teus caminhos são mais altos que os meus, teus pensamentos vão além da minha visão limitada. Eu só vejo o que está na minha frente, mas tu vês todo o caminho. Eu só vejo um momento, mas tu seguras a história completa. Tu vês o passado, o presente e o que está vindo tudo de uma vez. Tu nunca estás confuso. Então, eu honro tua sabedoria hoje. Perdoa-me pelas vezes que questionei teu plano, que duvidei do teu tempo. Perdoa-me quando olhei para atrasos e assumi que estavas me ignorando. Quando temia que as coisas não dariam certo, quando já estavas trabalhando nisso. Senhor, lava meu coração da incredulidade. Cura os lugares onde a decepção me tornou cauteloso. Dá-me um coração mais macio que confia em ti. Senhor Jesus, ensina-me como ignorar o que luta contra minha fé. Quando pensamentos ansiosos surgirem, ajuda-me a responder. Luz com verdade, quando o raciocínio tentar sentar no trono do meu coração, lembra-me que tu és rei. Ajuda-me a tomar meus pensamentos cativos. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor, eu quero esse tipo de disciplina na minha mente. Quero que minha vida interior pertença a ti. Espírito Santo, traga entendimento ao meu coração. Me ajude a aceitar que teus caminhos não são como os meus. Tu não operas dentro dos limites do pensamento humano. Tu não precisas de condições perfeitas para te mover. Senhor, também te peço que me lembres que frequentemente trabalhas através do que as pessoas consideram pequeno ou fraco. Tu levantas o que o mundo ignora. Tu fortaleces o que parece frágil. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Pai, deixa isso me confortar quando me sentir inadequado. Deixa isso me levantar quando me sentir atrasado. Se tu podes usar o fraco, então certamente podes me usar. Mesmo quando as coisas parecem desmoronar, eu creio que podes trazê-las ao lugar. Mesmo quando o inimigo pretende mal, eu creio que podes transformar em bem. Mesmo quando me sinto preso, eu creio que podes abrir um caminho. Tua palavra me diz em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Jesus, eu seguro essa promessa. Eu posso não ver o quadro completo, mas confio naquele que vê. Eu posso não entender o processo, mas confio em ti. Então hoje escolho colocar minha confiança onde ela pertence. Minha confiança não está em minhas habilidades, ou dinheiro, ou pessoas, ou boa sorte. Essas coisas podem mudar num momento, mas tu permaneces fiel. Senhor, eu entrego minha vida a ti novamente. Coloco teu plano acima da minha ambição pessoal. Coloco tua vontade acima das minhas preferências. Quero o que tu queres. Tenha teu caminho nos meus pensamentos, escolhas, relacionamentos e no meu futuro. Ensina-me a dizer sim para ti rapidamente e sinceramente. Obrigado por me ouvir, Senhor. No precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, você acabou de orar pela restauração. Mas eu preciso te perguntar, você já entregou sua vida para Jesus? Porque essa restauração total começa com uma decisão de aceitar Jesus como Salvador. Jesus restaura. Jesus reconstrói. A vida abundante está em Jesus. Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Repita comigo. Senhor Jesus, neste dia, eu entrego a minha vida ao Senhor e peço que faça morada em mim, porque só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida. E, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo
é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. E que, a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, que momento glorioso! Eu te agradeço por esta alma que acabou de entregar a vida para Jesus neste dia. Senhor, envolve essa pessoa com o teu amor. Enquanto ela vive este dia, guarda cada passo, livra de todo o mal, que ela viva este dia sendo restaurada, abençoa abundantemente, enche do Espírito Santo. E para todos que já te conhecem, renova o primeiro amor. Que este dia seja marcado como dia de restauração. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer. Deus ouviu cada palavra. Você pode viver este dia sendo restaurado. Deus reconstrói. 2026 é o seu ano de restauração. E Pai, eu te peço, derrama bênção sobre cada irmão que está compartilhando este vídeo. Eles estão sendo teus instrumentos de restauração. Senhor, multiplica na vida de quem compartilha. Em nome de Jesus. Amém? E antes de você seguir, se o Senhor te tocou, aperta o símbolo de gostei. Compartilha com pessoas que precisam. Deixa nos comentários. Deus restaura meus anos perdidos. Fico muito grato. Viva este dia, meu irmão, minha irmã. Viva sendo restaurado. E esta noite às 21 teremos a oração da noite. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de restauração total dos anos perdidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o restaurador da vida. Amém e amém. Que você viva este dia sabendo que Deus restaura, que Ele reconstrói, que Ele devolve o que foi perdido. A paz de Jesus sobre você. Amém.